Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou o Felipe Barbosa, esse escritor apaixonado por fantasia que tá sempre falando de filmes e livros muito constantemente de horror. E hoje a gente vai adentrar as profundezas do horror cósmico, porque vamos falar do monstruoso Chuchuco. Sim, é ele, o nosso Chuchuco querido, nosso Cthulhu, 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 né? O grande antigo, tenebroso, a criatura mais conhecida do autor H.P. Lovecraft. Esse ser de nome impronunciável, e sim, gente, essa já é a primeira informação importante que eu começo aqui logo no início do vídeo, porque na literatura do Lovecraft, tudo que tem relação com os The Old Ones, né, os grandes antigos, tem um nome impronunciável pelos humanos. Então, a cada momento aqui desse vídeo, eu vou usar a pronúncia que vier na minha cabeça para falar não só do Cthulhu, mas de todos os outros termos que eu vou usar aqui para contar a história completa do Cthulhu. E quando vocês ouvirem um colega de vocês falando o nome do Cthulhu com uma pronúncia diferente, não corrijam o coleguinha, porque a pronúncia dele não tá errada, porque afinal é um nome impronunciável. Se você curte meus vídeos destrinchando a origem e a história de monstros, personagens e criaturas, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para ser avisado sempre que eu lançar vídeo novo por aqui. E já corre lá no Instagram e segue também a livraria Sebo Fênix ABCD. O pessoal da livraria, gente, me enviou para que eu pudesse fazer esse vídeo aqui para vocês. Esse livrinho aqui, Histórias de Horror, o Mito de Cthulhu, que é uma coletânea dos principais contos do Lovecraft. Não deixa de dar uma olhada no perfil da livraria, eles são de Diadema aqui em São Paulo, mas você também pode comprar livros com eles pelo site ou por mensagem direto pelo WhatsApp. Eu vou deixar os dados deles aqui embaixo. Como eles vendem tanto livros novos quanto seminovos, quanto usados, você consegue encontrar o livro que você está procurando num preço bem acessível para você. E o melhor é que depois de comprar e ler o livro, se você mantém a etiqueta deles e o livro está bem conservado, você ainda pode levar o livro de volta para a loja e ganhar 50% do valor desse livro na compra do próximo livro que você escolher. Então fiquem de olho, porque a Fênix ABCD tá como parceira aqui do canal e esse não é o único vídeo que tá saindo sobre livros que eles mandaram pra mim. Em breve teremos mais aqui no canal. Agora bora lá falar de Cthulhu. Você pode nunca ter lido nenhum livro do gênero de horror cósmico, nunca ter nem passado perto de qualquer obra do Lovecraft, mas se você habita os meios da literatura fantástica ou da cultura pop, dos filmes e séries de ficção, você já ouviu falar desse cara. Ou pelo menos assim, né, ouviu, mas talvez não conseguiu pegar a referência na hora. O Cthulhu já apareceu em Supernatural, em Rick and Morty, em As Terríveis Aventuras de Billy Mandy, que eu amava esse desenho, e no universo dos games em Adventure Quest World e World of Warcraft, além de muitas outras obras também. Inclusive eu vou citar algumas das obras que fazem referência a ele ao longo desse vídeo, mas vamos entender a origem real do Cthulhu. O Cthulhu é um dos personagens de horror cósmico do Lovecraft, que apareceu pela primeira vez como o grande e misterioso antagonista do conto O Chamado de Cthulhu, que foi lançado em 1928. Ele pertence a uma raça que o Lovecraft chama de os Grandes Antigos, que são seres cósmicos considerados como divindades que existiam muito antes da humanidade habitar o planeta Terra. O Cthulhu não é nem de longe o mais poderoso desses seres. Ele é somente um alto sacerdote dessa raça. Existem deuses exteriores, né, os chamados Outer Gods, aos quais ele serve, que são bem maiores, evoluídos e mais fortes do que ele. Mas ele acabou se tornando o mais famoso dentre todos os que existem aí nesse universo de ficção do Lovecraft. O que é que eu vou usar como base de informações para contar a história do Cthulhu aqui hoje? Bom, gente, na literatura de horror cósmico, nós usamos o termo mitos de Cthulhu para definir tudo que nós sabemos sobre esse ser e sobre esses deuses antigos, que vai além do que o Lovecraft colocou no conto dele. Porque, felizmente, o autor não ficava calado sozinho quanto ao que ele sabia sobre os seus personagens. Ele compartilhava informações sobre o Cthulhu e sobre o seu universo em cartas com colegas dele, e também dava ali uma pista ou outra sobre o Cthulhu em outros livros e contos onde o monstro não aparecia, mas era mencionado. Então, sim, o Lovecraft era um dos autores que desde essa época já tinha aí o seu próprio universo compartilhado, com a ajuda desses autores amigos dele que criaram o chamado Círculo de Lovecraft. Por isso, então, eu pesquisei não só as informações que nós temos diretamente do Lovecraft, mas também as contribuições de autores desse círculo aí que escreveram junto com ele.
Bom, como eu disse, então, o Cthulhu é um desses grandes antigos. Esse grupo aí, que é um panteão de seres, né, que supostamente é comandado pelo mais poderoso de todos, o Azathoth, o sultão demônio do caos nuclear, que é uma divindade que se perdeu há muito tempo, porque ele se tornou irremediavelmente insano. No meio desse grupo aí existe um alto sacerdote, que é uma espécie de mentor entre o grupo deles, que acabou ganhando destaque aqui na Terra, porque ele foi visto e registrado por várias pessoas, principalmente por artistas, aparecendo aí em sonhos para essas pessoas. O nome desse sacerdote é Cthulhu, essa palavra impronunciável, que na verdade sim, existe uma pronúncia, só que a pronúncia correta é num som animalesco que nós humanos não conseguimos reproduzir. O Cthulhu nasceu no planeta Vur, que fica localizado na 23ª nebulosa. Para quem não sabe, uma nebulosa é uma nuvem interestelar de poeira que fica no espaço. Então, o planeta natal do Cthulhu ficava nessa 23ª nebulosa. Depois que ele cresceu, se desenvolveu e tomou sua forma, ele viajou para uma estrela chamada Zoth. Lá ele assumiu o seu avatar preferido, a sua aparência principal, porque assim como todas as outras divindades, ele também tem a habilidade de se transformar, de assumir corpos diferentes. Mas ele quase sempre é retratado então como um ser gigantesco que tem forma humanoide, um rosto de polvo e asas e escamas de dragão. Mas essa é a noção que nós humanos temos quando enxergamos ele, já que a gente associa a aparência bizarra dele a coisas do nosso cotidiano. Enfim, lá na estrela Zoth, agora que ele já tinha então essa barba de tentáculos formada, né, para atrair as crush dele, o Cthulhu se relacionou com uma criatura chamada Idia, uma grande divindade do caos. Desse acasalamento vieram os filhos do Cthulhu, o Gat-Natoa, o Itogta e o Zoth Ominok, além de uma filha secreta que ele teve, chamada Ktila, né? Ok, agora eu quero ver todo mundo repetindo bem rápido aí os 4 nomes facinhos aí dos filhos do Cthulhu. Lovecraft estava zoando com a gente quando ele inventou essas pronúncias, não tem lógica. Junto com os filhos dele, o Cthulhu viajou para o planeta Saturno e depois de Saturno, ele viajou para a Terra. Mas isso numa época onde nós, réis mortais, ainda nem pensávamos em surgir. Aqui na Terra, eles desembarcaram no Oceano Pacífico e lá eles construíram uma cidade, a chamada Harley, que também tem 1 milhão de pronúncias diferentes aí na internet. Para criar essa cidade, as coisas não foram pacíficas. Ele e os filhos dele tiveram que enfrentar a resistência de seres antigos, que o Lovecraft chama de Elder Things no original, que já existiam aqui na Terra, e houve uma verdadeira batalha entre esses seres gigantescos. Foi nessa batalha pela cidade de Harley que o Cthulhu invocou todos os seus Cthulhi, que são basicamente Cthulinhos, sabe? São seres com uma semelhança física com ele, mas de estatura bem menor, que servem e obedecem às suas ordens, formando um verdadeiro exército. Foram esses Cthulhi que batalharam pesado nessa guerra contra os seres antigos da Terra. Um filme bem recente que trouxe uma referência a isso foi o Ameaça Profunda, estrelado pela Kristen Stewart, onde a criatura que aparece no filme não foi nomeada oficialmente de Cthulhu, mas ela é uma clara referência a ele, com todos os seus Baby Cthulhus rodeando ele pra servir o papai. Mas por fim, uma trégua foi criada e depois que houve paz entre ele e os seres antigos, a cidade Harley estava devidamente consolidada e protegida. O Cthulhu se escondeu lá dentro então e ele hibernou. Nisso, milênios foram se passando, né, e a humanidade começou a surgir. Lendas passaram a existir entre os primeiros povos acerca da cidade Harley, desses antigos, né, e do próprio Cthulhu, porque enquanto Cthulhu hibernava, ele permanecia ativo com a sua habilidade de surgir no sonho dos seres humanos. Então, em vários locais, pessoas sonhavam com ele, tinham alucinações, algumas ficavam loucas, tinham crises, mas uma grande parte delas registrava. Escritores escreviam sobre o Cthulhu em poemas, escultores faziam esculturas de imagens dele e pintores pintavam o Cthulhu nos seus quadros. O Lovecraft aborda muito na sua obra essa questão de artistas possuírem uma sensibilidade para captar sinais e mensagens do desconhecido e poderem assim registrar em suas obras. E o mais fantástico é que o Lovecraft seria um desses artistas ali no universo. Ele seria um dos escritores que recebeu mensagens psíquicas do Cthulhu
Cthulhu e assim registrou nos seus livros tudo aquilo que a humanidade desconhecia. E essa ideia já inspirou muitas outras obras na cultura pop. O Stephen King, por exemplo, se inspirou muito no Lovecraft quando ele foi escrever sobre a sua participação no seu próprio universo, principalmente na série A Torre Negra, onde o autor é colocado ali na própria história dele como um personagem que tem a função de passar adiante essas histórias de entidades e mitologias que existem ali no universo compartilhado dele e estão usando ele como um mensageiro, né? Como alguém que registra esses fatos. E até mesmo obras mais adolescentes da cultura pop tiveram essa influência Lovecraftiana também, inclusive uma delas sobre a qual eu já fiz vídeo aqui no canal, que foi The Chilling Adventures of Sabrina, ou então O Mundo Sombrio de Sabrina, principalmente nas HQs, né, ali da arte horror de Afterlife with Archie, que é uma série onde o Lovecraft aparece como personagem servindo a esses deuses antigos, né, e ele rapta a alma da Sabrina Spellman para que ela possa servir como agente desse caos também, se tornando a noiva de Cthulhu, né. Inclusive, se você assistiu a terceira temporada do Mundo Sombrio de Sabrina da Netflix, você viu que referência ao Cthulhu e ao Lovecraft como um todo não faltou. Se você tiver interesse em saber mais sobre isso, tem um vídeo inteirinho sobre essas mitologias que eu fiz junto com a minha amiga Natália lá no Toga Voadora. Eu vou deixar o link aqui nos cards para vocês poderem dar uma conferida. Voltando então pro Cthulhu dormindo, né? Com o passar dos séculos, essa comunicação psíquica dos sonhos dele com a humanidade resultou em várias pessoas se unindo para formar o culto de Cthulhu, já que elas teriam sido influenciadas por ele a enxergar ele como divindade, acreditando que um dia ele vai sair da sua hibernação para governar a Terra, que é o seu lugar de direito. Uma galera então se reuniu nessa sociedade secreta para começar a cultuar o deus Cthulhu. Bom, acontece que um grande desastre aconteceu, resultando na cidade de Harlier sendo completamente submersa no fundo do oceano. O fato da cidade afundar completamente fez com que a água tornasse mais difícil para o Cthulhu continuar enviando esses sinais psíquicos para as pessoas na superfície, fazendo com que ele não conseguisse angariar mais gente para o seu culto. E aí, não só o Cthulhu permaneceu hibernado, mas os Cthulhinhos lá, né, os Baby Cthulhu, tudo dormiu também. A galera toda de Harlier adormeceu num sono profundo, mas é profetizado pelos integrantes do culto que por mais que a hibernação do Cthulhu demore séculos, ele ainda vai despertar. A cidade de Harlier vai surgir do fundo do oceano e o grande sacerdote com cara de polvo ainda vai dominar o mundo com os seus Cthulhinhos. Na década de 1920, de acordo com os registros contidos em O Chamado de Cthulhu, o bichão quase foi completamente despertado porque o alinhamento das estrelas fez com que parte da cidade de Harlier fosse trazida à superfície, e um grupo de marinheiros encontrou aquelas ruínas, dando de cara com o Cthulhu e acordando ele. Mas nesse embate, os marinheiros conseguiram ferir o corpo dele, o avatar que ele usa no caso, né, quase partindo o corpo dele ao meio com o navio, e isso fez com que o Cthulhu recuasse e acabasse dormindo de novo no momento em que as estrelas se afastaram e a cidade voltou a afundar no meio do oceano, com uma corrente bem poderosa arrastando o Cthulhu para dentro de uma das construções antigas ali de Harlier. É exatamente por isso que foi principalmente no ano de 1920 que o culto de Cthulhu teve o seu maior crescimento, porque essa rápida passadinha do Cthulhu na superfície já serviu para que ele enviasse sinais mentais para os sonhos de uma galera aí que acabou sendo atraída para fazer parte desse culto. A maior concentração desse grupo apocalíptico passou a se concentrar na Arábia Saudita, só que eles estão espalhados aí pelo mundo inteiro. Os líderes desse culto, inclusive, que são humanos que se entregaram por completo ao Cthulhu, eles atingiram a imortalidade. Eles supostamente estão residindo em montanhas na China. A função desses líderes é garantir que a mensagem do culto perpetue na intenção de futuramente despertar o Cthulhu, os seus filhos e os demais deuses antigos na intenção de trazer uma era apocalíptica de escuridão, onde a humanidade seria condenada a uma era de torturas, mortes, loucura e escravidão. Esse apocalipse do Cthulhu foi o que inspirou também o fim do mundo pelos deuses antigos ali no filme O Segredo da Cabana, que faz uma sátira a vários gêneros de horror. Inclusive, tem vídeo sobre O Segredo da Cabana aqui no canal também, para dar uma conferida. Consegue ter consciência de tudo o que está acontecendo no universo e ter as suas habilidades psíquicas e telepáticas também.
Ou seja, a única coisa que impediu o Cthulhu de destroçar a gente ainda é que ele é muito preguiçoso e ainda tá lá deitado na cama dele, não levantou até hoje. Porque quando ele acordar, meu filho, lascou. Por fim, para fechar com chave de ouro, é dito que todas essas habilidades do Cthulhu existem na verdade como forma de proteção, porque existem seres bem mais perigosos e poderosos do que ele lá fora, porque com a gente, com a humanidade, ele não precisaria usar nenhuma das suas habilidades para nos atacar, já que simplesmente olhar para o rosto do Cthulhu já faria com que a gente perdesse completamente a lucidez e se tornasse debilitado mentalmente. Então a gente fica aí aguardando o dia em que o Cthulhu despertará do seu sono para causar o apocalipse, ou então o dia em que fará uma adaptação decente do coitado aí pro cinema. De qualquer forma, o que não falta no meio da cultura pop é referência ao Lovecraft e a obra dele pra gente aproveitar. Galera, se você gostou desse vídeo e tem amigos que ainda não conhecem a palavra de Cthulhu, clica no botão compartilhar aqui embaixo e manda esse vídeo pra eles, que isso ajuda muito o canal a crescer. Não esquece também de deixar o curtir aqui nesse vídeo e, claro, não esquece de correr lá na livraria Sebo Fênix ABCD, seja na loja física deles ou seja no site, para garantir o seu exemplar de Um Mito de Cthulhu. O link para as redes sociais deles estão aqui na descrição. Deixa aqui nos comentários outras obras ou personagens que você também gostaria de ver vídeos sobre aqui no canal. Muito obrigado pela companhia, um beijo e tchau!